Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a introdução à ecologia. Então, o que é a educação ambiental? A crise socioambiental que ocorre no mundo globalizado. Então, reflexões e ações a respeito dos problemas ambientais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Então, a crise socioambiental fez com que a gente refletisse sobre as nossas ações, criasse políticas públicas, políticas de educação ambiental, para que fosse tomado ações para que nós pudéssemos cuidar do meio ambiente, não só usar o meio ambiente como se não tivesse uma consequência, mas saber como cuidar e interagir com esse meio ambiente sem causar tantos impactos. Então, o que é ecologia? Ecologia significa, eco significa casa ou família, e logia é o estudo. Então, ecologia é o estudo da casa. Mas o que a ecologia estuda? Ela estuda a nossa relação com o meio ambiente. Como que ela faz esse estudo? Como que acontece isso? Então, por exemplo, primeiro observa-se um problema. Pode ser, por exemplo, um rio poluído. Observou o problema. Formula-se hipóteses de onde vem essa poluição. Aí começa a analisar o ambiente. Ah, ali tem uma fábrica, então pode ser que seja dessa fábrica. É uma hipótese. E aí vai fazer os experimentos, vai testar a qualidade da água, quais são os compostos químicos que estão sendo lançados na água, vai observar de onde está vindo essa sujeira, vai ver se é lá da fábrica, E aí vem a obtenção das conclusões. A partir da conclusão, leva-se políticas públicas para que aquilo não aconteça. Então, se for a fábrica, o que ela pode fazer? Tratar a água antes de lançar no rio. Então, ecologia vai estudar o fundamento dessas interações naturais, as interações com os organismos. Pode trabalhar numa escala temporal, aquilo que está acontecendo agora. Pode ser numa escala espacial, vai ver um espaço como um todo, mas também pode ser biológica. Eu vou analisar aqueles seres vivos que estão naquele local. Vai estudar esses impactos e as consequências globais. Então, quais são os conceitos fundamentais da ecologia? Então, são os fatores abióticos. Que são fatores abióticos? São fatores físicos e químicos. Então, fatores não vivos, luz, temperatura, pH, umidade, o solo, as rochas, são fatores não vivos. Fatores bióticos, bio, vida. Então, são os fatores vivos. Quem são os seres vivos que habitam naquele local. Então, quando eu falo de abiótico, não, bio, vida. São fatores não vivos, fatores químicos e físicos. Se eu falo de bióticos, eu estou falando dos seres vivos que estão naquele local. E também a energia, que é a força motriz para esse estudo, As plantas que usam a energia luminosa, nós que usamos a energia vindo desses seres vivos. Então, isso a ecologia estuda. Estuda também o habitat. O que é habitat? É o lugar específico, onde aquele ser vivo é encontrado. Então, se eu falo em pinguim, você sabe onde ele vai ser encontrado. Em baleia, onde ele é encontrado. Nicho ecológico é o que ele faz, qual a relação que ele tem com o meio, o que ele come, quem são os seus predadores, quais são os hábitos noturnos, diurnos, é carnívoro, é herbívoro, Então, essas coisas são o nicho ecológico. E para facilitar o estudo, a gente tem os níveis de organização, que se inicia do átomo até a biosfera. Em ecologia, nós vamos falar do quê? Do indivíduo, a espécie. O que são indivíduos? Como que a gente sabe se eles são da mesma espécie? Então, seres da mesma espécie se reproduzem, geram um descendente e esse descendente é fértil também, continua tendo filhotes. Então, seres da mesma espécie produzem um descendente fértil. Se eu tiver espécies diferentes que se cruzarem e gerar um indivíduo e esse não conseguir ter filhote nunca, esses indivíduos são de espécies diferentes. Então, o que é uma população? Conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem em determinado local. Então, eu só vou falar de indivíduos da mesma espécie. Quando eu estou trabalhando a comunidade, o que é comunidade? São um conjunto de populações. Então, eu vou estar estudando seres vivos que estão naquele local. Quando eu pego a comunidade, esses seres vivos, mais os fatores abióticos, luz, temperatura, umidade, eu estou falando e estou estudando o ecossistema. Então, ecossistema é o conjunto dos seres bióticos mais abióticos. E todos os ecossistemas vão formar a biosfera. Então, nesse vídeo, nós falamos a introdução à ecologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!